Seja bem-vindo ao Direito na Prática, o seu programa de atualidades do universo do direito. No programa de hoje vamos tratar de multipropriedade, um novo instituto trazido pela Lei 13.777 de dezembro de 2018. Acompanhe. Eu converso com Bianca Bonadiman, especialista em direito imobiliário. Bianca, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Eu que agradeço o convite, obrigada. Bianca, a Lei 3.777, que é a lei que alterou o Código Civil e trouxe esse novo instituto de condomínio em multipropriedade, ela está realmente inovando o mercado, né? O que é a multipropriedade? A multipropriedade é um instituto novo, né? Essa lei ela entrou em vigor agora, em fevereiro, e ela trata da possibilidade do proprietário ele comprar uma fração de tempo de um imóvel. E como é que funciona essa questão de fração? Então, o proprietário ele pode adquirir um mínimo de 7 dias e o máximo não tem limite. E esse tempo ele vai ser utilizado durante um ano, né? Vai ser fracionado, então durante o ano ele pode utilizar. Ele pode ser um período fixo, já pré-determinado, como por exemplo a utilização de 30 dias no mês de dezembro, ou ele pode flutuar. Ele pode num ano ser no mês de dezembro, no ano seguinte ser o mês de janeiro e por aí vai. E esse condomínio inclui as instalações, o mobiliário? Sim, o imóvel ele vai ter toda essa estrutura, né, de mobiliário, e quando o proprietário adquire, ele vai utilizar toda essa estrutura que está dentro do imóvel. E como é feita essa regulamentação? É necessário que haja o registro na matrícula do imóvel, né? Então tem que ter esse registro na matrícula para que possa valer a multipropriedade. E a multipropriedade, ela pode ser instituída por testamento? Sim, por ato entre vivos e testamento. Então a pessoa ela pode herdar essa multipropriedade e também, se tiver um testamento, ela também pode ser beneficiária desse instituto. E se a pessoa não tem interesse em ter um imóvel em copropriedade, né, em multipropriedade, ela pode vender essas frações herdadas? Sim, a lei permite que o multiproprietário ele possa tanto locar como vender para terceiros, não tem problema. Precisa de anuência dos outros proprietários? Então, esse é um ponto que a lei prevê expressamente que não é necessário que haja anuência dos coproprietários. Então, para poder vender a sua fração de tempo, não é necessário que esses coproprietários anuam para poder fazer a venda. Quais são os direitos e as obrigações desses multiproprietários? Então, o multiproprietário ele tem o direito de usar o bem, né, naquela fração de tempo que foi pré-estabelecida para ele. Ele tem o direito de participar da assembleia, que é regulada por uma convenção de condomínio, né? E os deveres é que ele tem que efetuar o pagamento da taxa condominial que existe, que vai ser instituído, né, que serve para poder pagar as despesas do imóvel. E ele também tem que obedecer às regras da convenção de condomínio, que inclusive, caso não haja essa observância, pode até ser aplicada uma multa. Essas regras de condomínio é a do condomínio do imóvel que foi adquirido ou o condomínio de todo um edifício, se for o caso de edifício? Qual é esse condomínio que você está falando? Essa é uma boa pergunta, porque vai existir um condomínio entre os multiproprietários, que são aqueles proprietários do imóvel, e se essa multipropriedade estiver inserida dentro de um prédio, um condomínio edilício, também vai existir o outro condomínio, mas é o condomínio do prédio. Então tem que ser cumpridas e seguidas essas duas regras, né? Essas duas convenções. Exatamente, vai ter que ser observada a convenção do condomínio entre os multiproprietários e a convenção de condomínio do condomínio edilício, no caso, se for um prédio, né? E na prática, você disse que um dos deveres é o pagamento do condomínio. Na prática, eles pagam, por exemplo, tem uma parcela
da taxa de condomínio do mês de janeiro, cada um paga a porcentagem equivalente àquele mês? É assim que funciona? Então, o pagamento das despesas vai ser de acordo com a fração que o multiproprietário tiver, né? Então, se você tem um multiproprietário que tem uma fração de tempo maior, mais meses, né, mais dias, ele vai efetuar o pagamento de um valor maior do que os demais. Então, é proporcional à fração que ele tem. Então, todo mês, o proprietário ele paga o condomínio equivalente àquela fração de tempo. Exatamente, isso. Todas as despesas elas têm que ser repartidas entre todos os multiproprietários. Não só a taxa de condomínio, mas impostos e as despesas de manutenção do imóvel também. Nós vamos agora fazer uma paradinha e voltamos já já, continuando a falar sobre multipropriedade. Estamos de volta conversando com Bianca Bonadiman a respeito de condomínio de multipropriedade. Bianca, e um apartamento que já existe num prédio em que não está estabelecida a multipropriedade, como é que é feito? Essa é uma dúvida bastante comum. E é interessante mesmo abordar esse tópico, né? Porque os prédios hoje que já têm uma convenção de condomínio, eles não prevêem a multipropriedade, né? Então, para que seja instituído isso em um imóvel, um apartamento pertencente a esse condomínio, é necessário fazer a alteração na convenção de condomínio para que conste essa autorização. E isso vai ser votado por uma maioria absoluta dos condôminos. Sem essa autorização prevista na convenção, não é possível instituir um condomínio em multipropriedade em um prédio. A gente falou que o condomínio em multipropriedade pode acontecer por meio de testamento, né? E qual a diferença de condomínio e de multipropriedade? Porque normalmente quando o apartamento não já existe a questão da multipropriedade, ela é recebida pelos herdeiros através de condomínio. E a diferença do condomínio para a multipropriedade? Isso, existe o condomínio tradicional, que é aquela situação que você tem mais de um proprietário do imóvel. Então, em tese, esses proprietários todos podem utilizar o imóvel até ao mesmo tempo. Isso é um condomínio, não tem uma delimitação de tempo que cada um pode usar, não tem regras, né? Agora, o condomínio em multipropriedade não, ele tem vários proprietários, só que existe essa regra de utilização, esse fracionamento do tempo. Então, uma característica da multipropriedade é realmente o tempo, né? Exatamente, porque o proprietário ele vai adquirir essa fração de tempo que vai permitir com que ele utilize o imóvel só naquele espaço de tempo delimitado. Então, esse é um alerta importante para as pessoas interessadas em comprar um imóvel em multipropriedade, que elas têm que saber que elas não vão ter o direito de utilizar o imóvel durante todo o ano, só durante aquela fração de tempo que ela adquiriu. O condomínio, ele é pago também, cada um paga a sua cota parte da fração de tempo, né? Como a gente já conversou. E se caso um proprietário não efetue o pagamento da sua parcela, os outros proprietários são atingidos? Não, essa é uma boa pergunta também. A questão da inadimplência do multiproprietário só vai atingir a fração de tempo que ele adquiriu. Então, isso não interfere na fração de tempo dos demais multiproprietários. Caso ele venha a sofrer uma ação de cobrança e um bloqueio de bens, no caso, esse bloqueio ele vai incidir somente sobre a fração de tempo por ele adquirida, não vai prejudicar os demais. Bianca, a gente falou de algumas regras que têm que ser cumpridas pelos proprietários, né? E se essas regras forem descumpridas pelos próprios proprietários, existe alguma penalidade? Sim, a convenção de condomínio, que é a norma que vai reger essa relação entre os multiproprietários, ela deve prever a aplicação de multa em caso de descumprimento das regras. E essa multa ela pode ser até aumentada progressivamente e o multiproprietário ele pode vir até a perder temporariamente o direito de usar a sua fração de tempo caso ele haja de forma reiterada descumprindo a convenção do condomínio. E a fração de tempo do multiproprietário pode ser alienada? Pode, o multiproprietário ele pode tanto locar, ele pode vender para terceiros ou ele pode não utilizar, caso ele não queira. Vai estar lá disponível para ele aquele período de tempo. Ele pode emprestar também?
Pode, não tem problema. Pode ser feito um comodato também, sem problema. E precisa da anuência dos outros? Não precisa da anuência, ele tem só que comunicar o administrador do condomínio, que está sendo feita uma locação ou que está sendo feito um empréstimo, para que o administrador ele tenha ciência de que aquela pessoa vai usar o imóvel naquele período. E se o proprietário, ele empresta em comodato para uma outra pessoa a fração de tempo dele, e esse terceiro, no caso, ele descumpre as regras, quem é que vai sofrer as penalidades? Essa é uma boa pergunta também. Na verdade, quem vai ser responsável vai ser o multiproprietário responsável por aquela fração de tempo. Então, se ele empresta para um terceiro e esse terceiro ocasiona algum dano no imóvel ou no mobiliário, quem vai ser responsável, via de regra, é o multiproprietário, o proprietário daquela fração. E a administração deste imóvel, ela é realizada por quem? Então, a convenção de condomínio, ela tem que prever um administrador condominial, isso está previsto em lei, e esse administrador, ele vai ser o responsável por gerenciar esse imóvel, né? Então, ele vai ser responsável pelas tratativas entre os multiproprietários, verificar se está tendo algum problema na estrutura do imóvel, se é necessário trocar algum mobiliário. Então, essa pessoa, ela vai tomar conta do imóvel. É uma figura muito parecida com a figura de um síndico de prédio, né? Então é bem parecido e ele vai tomar conta do imóvel. Esse administrador pode ser um proprietário mesmo? Pode ser um proprietário ou pode ser um terceiro, não tem problema. E esse administrador, ele recebe alguma forma de pagamento? Pode vir a ser instituído uma remuneração também na convenção, assim como acontece nos síndicos dos prédios, né? Que também pode ser estabelecida uma remuneração para ele. Nós vamos agora fazer uma paradinha e voltamos já já. Estamos de volta conversando sobre multipropriedade, um instituto novo no nosso código. Bianca, você acredita que esse instituto vai trazer uma revolução no mercado? Sim, essa é a tendência. A tendência agora realmente com a multipropriedade é ter um aumento na compra de imóveis, né? Então vai aquecer o mercado imobiliário, justamente também porque a multipropriedade ela vai acabar barateando os custos para a aquisição de um imóvel. Então, tanto para a aquisição quanto para a manutenção desse imóvel. Então a tendência é realmente que aumente as vendas e aqueça o mercado. E qual é o perfil da pessoa que procura comprar uma fração de tempo de um imóvel? Esse tipo de propriedade, ele tem o objetivo de alcançar aquelas pessoas que visam comprar um imóvel para usar durante a temporada, né? Que ela não use o tempo todo. Então, a pessoa tem esse objetivo de usar por uns meses só no verão ou no inverno. Então, esse tipo de pessoa é que a multipropriedade ela é voltada para atender as demandas, né? Um veraneio, por exemplo, né? A pessoa que quer comprar uma casa, um apartamento do verão, passa uma parte, ou de inverno. Então quer dizer que esse instituto traz a possibilidade de uma pessoa que não tem condições de arcar com um imóvel para passar o verão, para passar as férias com a sua família, adquirir este imóvel e ter os custos partilhados, é isso? Exatamente, é esse o objetivo da lei. Essa nova forma de aquisição de imóvel, ela traz mais segurança ao proprietário? Sim, como a lei prevê que tem que haver o registro da multipropriedade na matrícula do imóvel, que tem que ter uma convenção de condomínio, que tem que ter um administrador desse condomínio. Então, é uma figura que traz vários elementos de segurança para quem deseja comprar esse imóvel em multipropriedade e até, no caso, você colocou do investidor, né, em colocar para alocação de terceiro. A lei ela prevê vários institutos e realmente é uma modalidade muito segura de aquisição de propriedade. E as vendas nesse sentido de multipropriedade já começaram a ser feitas? Esse instituto lá fora ele já é utilizado em muitos casos, né? Você consegue ver em países como Portugal já fazendo a venda de imóveis nesse sistema de multipropriedade, e aqui no Brasil já tem notícias de que vão ser lançados empreendimentos nesse sentido, integralmente já em multipropriedade.
E quando uma pessoa tem a intenção de adquirir a fração de tempo de um imóvel, mas ela não sabe como começar essa procura, o que ela deve fazer? Inicialmente ela pode procurar para ver se já tem um empreendimento que esteja em multipropriedade, né? E aí então fazer a aquisição juntamente à construtora ou incorporadora, que se caso haja, né, esse empreendimento, ou ela pode realmente reunir com outras pessoas e fazer a compra de um imóvel já nesse sistema de multipropriedade. Caso o edifício tenha essa permissão, não é isso? Exatamente. Se o imóvel estiver dentro de um condomínio edilício, dentro de um prédio, ou se for uma casa que estiver dentro de um condomínio, é necessário que o interessado ele verifique se a convenção de condomínio ela prevê esse tipo de propriedade. Senão ela não vai poder ser instituída. E você acredita que aqui no estado do Espírito Santo vai realmente vingar, vai pegar essa nova modalidade? Eu acredito que sim, dado o potencial do estado, o potencial turístico, eu acredito que sim. Tem a região montanhosa, você tem a região de praia, que são lugares onde esse tipo de imóvel vai ter uma demanda maior. Então eu acredito que aqui no Espírito Santo a gente vai ter uma boom na compra e venda de imóveis a partir dessa nova lei. Dando oportunidade para pessoas, né, de adquirir imóveis. Claro, com certeza. Bianca, muito obrigada. Realmente você trouxe as novas informações de um novo instituto e esse é o objetivo do Direito na Prática, trazer para o telespectador o que há de mais moderno e atual no mundo do direito. Muito obrigada, Bianca. Eu que agradeço a oportunidade. Falando em imóveis, eu vou deixar uma dica para você que está pensando em construir. Fique sempre atento às regras do Código Civil, que inicialmente dá liberdade total ao proprietário, mas depois limita a sua atuação. A exemplo de ter que construir uma janela a 1,5 metro do terreno do vizinho. Ficamos por aqui. E para acompanhar todas as novidades do Direito na Prática, vá em nossas redes sociais. YouTube Direito na Prática com Patrícia Botti, Facebook e Instagram Direito na Prática. Até o nosso próximo encontro.